Você já sentiu como se estivesse sendo observado, mesmo quando sabe que não há ninguém por perto? Quando entramos naquele orfanato abandonado pela primeira vez, foi exatamente assim que me senti. Mas claro, eu ignorei. É o que todos fazem, não é? Ignorar o desconforto, afastar a estranha sensação de que há algo errado, algo que não se pode ver, mas que sabe que está ali. Se eu soubesse o que sei agora, teria corrido. Teria arrastado Clara comigo e nunca mais olhado para trás. Mas não fizemos isso. Estávamos cegos pela curiosidade e principalmente pela ideia de transformar aquele lugar sombrio em algo vivo novamente. O problema é que ele nunca esteve morto. O portão rangeu quando o empurramos, e o vento pareceu cantar uma melodia sombria ao atravessar as árvores esqueléticas que cercavam o terreno. O velho orfanato ficava no fim de uma estrada de terra, afastado da pequena cidade. Com seus tijolos envelhecidos e janelas quebradas, tinha um charme estranho, algo que nos atraía, mesmo que um frio se instalasse na base de nossas espinhas. Parece promissor, eu disse, tentando parecer otimista. Clara me olhou de lado, levantando uma sobrancelha. Promissor ou assombrado? Sorri, mas o sorriso não chegou aos meus olhos. Ela estava apenas brincando, claro, mas havia algo no jeito como as palavras soaram que me fez questionar se ela realmente estava brincando. O jardim à nossa frente estava tomado pelo mato, ervas daninhas crescendo entre as pedras do caminho e cobrindo parcialmente as estátuas que estavam dispostas de forma quase artística. Eram crianças, ou pelo menos foi o que pensei à primeira vista. Suas expressões, no entanto, pareciam torturadas. Algumas olhavam para o céu como se implorassem por socorro. Outras estavam curvadas, como se tentassem se esconder de algo que estava prestes a atacá-las. Eu deveria ter dado mais atenção àquilo. Empurramos a porta principal e entramos no que parecia um salão principal. Os pisos de madeira gemiam sob nossos pés, e o cheiro de mofo e poeira impregnava o ar, misturado com algo metálico. Clara franziu o nariz, mas não disse nada. Ela sempre fora a mais corajosa entre nós dois. Se isso aqui não tiver fantasmas, será uma surpresa, ela comentou com um sorriso sarcástico, enquanto explorávamos os arredores. A casa era um labirinto de corredores escuros e quartos vazios, como se as memórias das crianças que um dia viveram ali tivessem sido apagadas de propósito. Algumas portas estavam trancadas, como se o passado tivesse sido cuidadosamente selado, longe de olhares curiosos. Ao passar por um dos quartos, uma leve brisa gelada passou por mim, ainda que as janelas estivessem fechadas. Clara pareceu não notar, continuando a explorar. No entanto, foi no porão que as coisas começaram a mudar. Encontramos uma porta trancada com um cadeado antigo. Clara, sempre curiosa e determinada, usou uma velha chave que encontramos no escritório da diretora e destrancou a porta. Quando ela abriu, uma onda de ar frio escapou, quase como se o próprio orfanato estivesse exalando um suspiro de alívio. Descemos as escadas com a luz de nossas lanternas tremeluzindo nas paredes de pedra, criando sombras grotescas que dançavam ao nosso redor. — O que você acha que eles guardavam aqui? Clara perguntou, enquanto iluminava um canto escuro. — Comida? Suprimentos? Eu sugeri, mas minha voz soou sem convicção. A verdade era que eu não sabia. Algo naquele lugar me incomodava profundamente, como se estivéssemos prestes a descobrir algo que não deveríamos. O piso do porão estava coberto de pó, mas havia pegadas recentes, pegadas de crianças. Elas estavam descalças, com marcas pequenas e finas que pareciam dançar pelo chão de cimento. Meu coração disparou. — Clara, olha isso! Ela se virou e iluminou as pegadas com sua lanterna. Sua expressão mudou instantaneamente. O sarcasmo e o humor desapareceram, substituídos por algo mais sombrio. — Isso não parece... Ela começou, mas foi interrompida por um som. Um leve sussurro, como o riso de uma criança vindo de algum lugar próximo. Ficamos em silêncio, congelados, nossos olhos se encontrando. Era impossível. Não havia mais ninguém ali. Tentamos racionalizar, mas o riso aumentou, vindo de todos os lados, como se estivéssemos cercados por crianças invisíveis, brincando nas sombras. De repente, um forte estrondo ecoou do andar de cima, como se uma porta tivesse sido violentamente fechada. O riso cessou instantaneamente, deixando-nos em um silêncio opressor. Clara agarrou meu braço, os dedos tremendo levemente. — Precisamos sair daqui. Concordei, o medo começando a tomar conta. Subimos as escadas correndo sem olhar para trás. Quando chegamos ao andar principal, a porta da frente, que antes estava aberta, agora estava fechada.
Clara tentou girar a maçaneta, mas ela estava trancada, como se o próprio orfanato não quisesse nos deixar sair. Foi então que o som voltou. Não era mais o riso de crianças, mas passos, lentos e pesados, como alguém ou algo caminhando na direção da sala. Os olhos de Clara se arregalaram, e eu pude ver o pânico tomando conta dela. Me aproximei da porta, tentando forçá-la, mas era inútil. Estávamos presos. O som dos passos parou. A sensação de ser observado voltou, desta vez mais intensa, como se algo estivesse bem atrás de nós. Lentamente nos viramos e olhamos para o corredor de onde tínhamos acabado de sair. E lá no final estava uma figura. Uma silhueta imóvel, muito pequena para ser um adulto, mas alta o suficiente para não ser uma criança. Estava apenas parada ali, sem se mover, sem respirar, apenas nos observando. Renato. Clara sussurrou, quase sem voz. Eu não sabia o que dizer. Naquele momento, percebi que havíamos cometido um erro terrível ao entrar ali. O orfanato não estava abandonado. Ele nunca esteve. E algo ou alguém nos esperava pacientemente para brincar. O silêncio era tão denso quanto a escuridão que envolvia a casa. Ninguém ousava falar, como se qualquer som pudesse despertar algo que deveria permanecer adormecido. Eu me encontrava no centro daquela sala, o piso de madeira rangendo a cada leve movimento, e o ar frio da noite se infiltrava pelas janelas quebradas. O cheiro de mofo e poeira enchia o ambiente, mas havia algo mais no ar. Algo metálico, talvez. Ou seria o cheiro da própria morte. Eu nunca soube o que realmente me levou a voltar ao orfanato naquela noite. Talvez fosse a curiosidade insana de descobrir o que realmente havia acontecido com as crianças. Ou talvez fosse a necessidade desesperada de confrontar os fantasmas que habitavam aquele lugar e, de alguma forma, me exorcizar. No fundo, sabia que aquilo não terminaria bem. A velha lanterna de querosene que eu segurava tremia em minha mão, lançando sombras grotescas nas paredes. A chama dançava, como se estivesse tentando escapar do mesmo terror que eu sentia. Eu caminhava por um longo corredor, meus passos ecoando como sussurros no vazio. Estava cercado de retratos de crianças, rostos sorridentes congelados no tempo, mas que agora pareciam me observar, seus olhos seguindo cada movimento meu. Era impossível não sentir a presença delas. Foi então que vi a porta. Uma grande porta de madeira escura, trancada com um cadeado enferrujado no final do corredor. Eu já tinha ouvido falar dela. As histórias diziam que ninguém sabia o que havia lá dentro. Mas algo me dizia que, se eu quisesse entender a maldição daquele lugar, era ali que encontraria as respostas. Com a mão trêmula, puxei uma chave antiga que havia encontrado no porão. Ela se encaixou perfeitamente no cadeado, como se estivesse esperando por mim todo esse tempo. Ao girá-la, um rangido agudo ecoou pelo corredor, e senti uma onda de frio percorrer minha espinha. Era como se a casa soubesse o que eu estava fazendo e estivesse avisando para que eu parasse. Mas nesse ponto, não havia como voltar atrás. A porta se abriu lentamente, revelando o que parecia ser um escritório antigo. O ar lá dentro era ainda mais pesado do que no resto da casa, e o cheiro de algo podre se tornou quase insuportável. Mas o que realmente me chamou a atenção foi o grande armário de metal no canto da sala. Ele parecia deslocado ali, como se alguém o tivesse colocado às pressas para esconder algo. E foi então, no meio do capítulo, que a história deu uma guinada. Ao me aproximar do armário, o chão debaixo de mim estremeceu. Um grito, agudo e desesperado, ecoou pelas paredes. Era uma voz infantil, sufocada pela distância, mas cheia de pavor. Meu coração acelerou. Eu sabia que o orfanato tinha histórias sombrias, mas ouvir aquilo era diferente de tudo. O que estava escondido ali não eram apenas memórias. Com um puxão forte, abri o armário. Dentro dele, encontrei pilhas de cadernos antigos, com capas cobertas de poeira e marcas de mão. Um nome me chamou a atenção em particular: Alice. O nome da última criança que desaparecera, segundo as lendas locais. Folheei freneticamente as páginas, cada uma delas contando uma história de terror vivida naquele lugar. Descrições de rituais macabros, punições desumanas e sussurros de algo ainda mais terrível que habitava o porão. Cada linha revelava o horror que aquelas crianças haviam enfrentado, e agora parecia que elas estavam me arrastando para o mesmo destino. O ar na sala começou a ficar cada vez mais pesado, como se algo invisível estivesse me observando, me cercando. Senti uma pressão no peito, um medo que parecia crescer de dentro de mim. De repente, as paredes começaram a se estreitar, o ambiente ficando opressivo, sufocante.
As luzes da lanterna começaram a falhar, até que ela finalmente se apagou. O silêncio absoluto tomou conta. E foi nesse momento que eu ouvi o som de passos. Não era possível. Eu estava sozinho, ou pelo menos deveria estar. Mas lá estavam eles, leves, mas inconfundíveis, vindo diretamente para mim. O terror tomou conta de mim, e eu me virei na esperança de encontrar a saída. Mas, antes que pudesse dar o primeiro passo, uma mão gelada agarrou meu ombro. A mão gelada em meu ombro parecia sugar todo o calor de meu corpo. Eu estava paralisado, meu coração batendo tão forte que parecia que iria explodir no peito. A sensação era de que o tempo havia parado. Lentamente virei a cabeça, com medo do que iria encontrar. Não havia ninguém lá. Mesmo assim, o peso daquela presença continuava a me pressionar. Era como se algo invisível estivesse pairando sobre mim, observando cada movimento, esperando o momento certo para atacar. Respirei fundo e me afastei, tropeçando em direção à porta. Mas algo dentro de mim, uma mistura de curiosidade mórbida e terror irracional, me impediu de sair. Havia mais ali, algo que eu precisava ver. Peguei a lanterna e acendi o fósforo, minha mão ainda tremendo. A luz voltou, mas parecia mais fraca, como se a tela estivesse com medo do que estava por vir. O armário de metal, agora completamente aberto, revelava não apenas os cadernos, mas também um pequeno alçapão de madeira no chão, escondido sob os cadernos empilhados. O som de passos voltou, mas dessa vez mais perto, mais claros. Estavam vindo debaixo de mim, o alçapão. De alguma forma, eu sabia que as respostas estavam lá, escondidas no porão do orfanato. E então, uma voz, suave, quase infantil, sussurrou meu nome. João. Como poderia ser possível? Ninguém sabia que eu estava ali. Meu coração gelou, mas mesmo assim, eu não pude resistir. Agachei-me e empurrei o alçapão com todas as minhas forças, revelando uma escada estreita que levava ao que parecia ser um porão. O cheiro de umidade e decadência era ainda mais forte ali embaixo, e o ar pesado, quase irrespirável. Eu desci, passo a passo, sentindo o ar ficar mais denso a cada degrau. Quando finalmente cheguei ao fundo, a lanterna revelou um vasto porão repleto de móveis antigos, brinquedos quebrados e pequenas camas. Cama de crianças. Mas o que mais me chamou a atenção foi o enorme poço de pedra no centro da sala. Não parecia fazer parte da estrutura original do orfanato, como se tivesse sido escavado posteriormente, por mãos desesperadas e com um propósito macabro. O poço emanava um frio quase sobrenatural. Olhei em volta e percebi, com horror, que as camas estavam arrumadas, como se esperassem seus ocupantes. Um sussurro ecoou ao redor da sala, agora mais alto e constante, várias vozes de crianças misturadas. Estamos aqui, estamos esperando. E foi então que eu vi, algo que faria até o mais cético dos homens acreditar no impossível. À beira do poço, de costas para mim, uma figura esguia, de vestido branco, cabelos longos e encharcados caindo sobre os ombros, tremulava à luz fraca da lanterna. Eu a reconheci instantaneamente. Alice. A menina desaparecida. Por um momento, tudo dentro de mim gritou para correr, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. Eu tentei falar, mas minha boca estava seca, e as palavras morreram antes de sair. Alice, ou o que quer que fosse aquela coisa à minha frente, começou a virar lentamente, revelando um rosto pálido, os olhos afundados em órbitas escuras, sem vida, e um sorriso distorcido que não pertencia a uma criança viva. Ajude-nos, ela sussurrou. A voz como um eco de algo há muito esquecido. Ao redor, o som de risadas infantis começou a aumentar, mas era tudo menos inocente. Era como se estivessem zombando de mim, atraindo-me para o abismo do poço. Antes que eu pudesse reagir, Alice deu um passo para trás e desapareceu nas profundezas do poço, sua forma dissolvendo-se na escuridão como uma lembrança antiga sendo apagada. Um grito de gelar o sangue saiu do fundo do poço, e senti algo começando a se mover lá embaixo, subindo rastejando. Nesse momento, soube que estava no fim da linha, que o Poço das Almas Perdidas havia me escolhido como próximo, e tudo o que eu queria era sair daquele lugar amaldiçoado. No entanto, algo segurou meu pé. Olhei para baixo e vi pequenas mãos, espectrais e translúcidas, agarrando meu tornozelo. As risadas ficaram mais altas, mais frenéticas. As crianças, ou suas sombras, surgiram ao redor do poço, me cercando. Eu puxei com todas as minhas forças, tentando me libertar, mas as mãos eram implacáveis. Seu toque gelado queimava como gelo. Desesperado, eu me virei e corri em direção à escada, tropeçando e quase caindo. As vozes ficaram mais altas, me chamando, tentando me arrastar de volta.
Quando finalmente alcancei o topo da escada e me joguei para fora do alçapão, ele se fechou com um estrondo, e o silêncio voltou. Mas agora eu sabia a verdade. As almas das crianças nunca haviam deixado aquele lugar. E o poço era o portal que as prendia ali. Elas não me queriam lá por curiosidade, mas sim por vingança. Vingança por tudo o que sofreram. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, elas iriam me buscar. Eu saí correndo do orfanato, o ar frio da noite finalmente me envolvendo, mas não era o suficiente para me libertar do horror que agora estava cravado em minha mente. Aquilo não havia terminado. Eu sabia que, de alguma forma, o poço ainda estava me esperando. E as crianças? Bem, elas não deixariam ninguém sair dali em paz. Eu acordei com um sobressalto, meu corpo encharcado de suor frio. O quarto estava escuro, exceto pelo brilho fraco do relógio ao lado da cama. Eram 3 da manhã. 3 dias haviam se passado desde a minha fuga do orfanato, e eu ainda não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Algo havia me seguido. Algo estava aqui. Tentei acalmar minha respiração, mas o ar parecia mais pesado, quase sufocante. Fechei os olhos, tentando me convencer de que era apenas o meu medo tomando forma, uma sombra do que eu havia visto no orfanato. Mas no fundo eu sabia. Aquilo não havia ficado para trás. O poço, as crianças, Alice, eles ainda estavam comigo. No instante em que essa consciência tomou forma, ouvi um som que fez meu coração parar. Um leve arranhar na porta do quarto, como unhas raspando contra a madeira. O barulho era baixo, mas constante, como se algo estivesse tentando entrar. Meu corpo congelou e por um segundo, a única coisa que eu conseguia ouvir era o som do meu coração batendo em meus ouvidos. Eu estava sozinho na casa, ou ao menos deveria estar. E então o arranhar parou. Eu esperava o silêncio, mas ele nunca veio. Em vez disso, uma leve risada ecoou pelo corredor. Não era humana. Era a risada de uma criança, um som doce, inocente, mas que naquele momento parecia vindo direto do inferno. Alice. Minha mente corria, buscando qualquer explicação lógica, mas tudo o que eu conseguia pensar era que elas tinham me encontrado. As almas das crianças haviam me seguido. E agora estavam aqui, do lado de fora do meu quarto, esperando. Eu precisava sair dali. Levantei-me da cama lentamente, tomando cuidado para não fazer barulho. Cada passo parecia ecoar na escuridão, e eu rezava para que aquele som, aquele arranhar maligno, não voltasse. Quando finalmente alcancei a porta, minha mão tremia ao girar a maçaneta. Com o coração na boca, abri a porta apenas o suficiente para espiar. O corredor estava vazio. Eu soltei um suspiro de alívio, mas ele foi interrompido por algo ainda pior. O ar ali estava diferente, gelado, quase congelante. E de algum modo, eu sabia que não estava sozinho. Senti uma presença ao meu lado, mesmo que meus olhos não pudessem vê-la. Alice. Eu podia sentir sua respiração leve em meu pescoço, como se estivesse parada bem atrás de mim. Fechei a porta com força e corri até o outro lado da casa, tropeçando nas sombras que pareciam se esticar e me segurar. O ar estava pesado de novo, mas dessa vez não era apenas o pavor. Era algo físico. Um peso real, como se o próprio espaço ao meu redor estivesse sendo distorcido. Corri para a cozinha, o lugar mais iluminado da casa, e me joguei numa cadeira. Com as luzes acesas, comecei a respirar um pouco mais facilmente. Mas a sensação de que eu estava sendo observado continuava. As vozes, as risadas, os arranhões, tudo isso era real. Eu sabia que, de alguma forma, o poço do orfanato era a chave para tudo aquilo. Eu deveria ter saído quando tive a chance, mas como um tolo, continuei cavando naquela escuridão. As almas das crianças não me queriam lá como um visitante. Elas queriam me arrastar para o fundo. O relógio da cozinha marcou 3h15. E foi nesse momento que o telefone tocou. Era um som familiar, mas naquele silêncio, ele soou como um grito. Eu olhei para o aparelho, sentindo uma onda de pavor tomar conta de mim. Quem ligaria a essa hora? Com as mãos trêmulas atendi. Do outro lado da linha, o silêncio. Mas depois, uma voz suave, quase um sussurro. Você não deveria ter voltado. Era Alice. Mas não era a voz de uma criança. Era mais antiga, mais carregada de dor e sofrimento do que qualquer coisa que eu jamais ouvira. Antes que eu pudesse responder, a ligação foi cortada. O telefone caiu da minha mão, batendo no chão com um estrondo, enquanto a cozinha ao meu redor parecia mudar. As luzes piscavam e as sombras nas paredes pareciam se mover por conta própria. Eu estava preso. Elas estavam em todos os lugares agora. As crianças do orfanato haviam encontrado uma maneira de me caçar fora dos seus domínios.
O poço, o portal para onde suas almas estavam aprisionadas, havia sido apenas o começo. No fundo, eu sabia o que precisava ser feito. Se eu não encerrasse aquilo, se não enfrentasse o que quer que fosse, seria apenas uma questão de tempo antes que elas me arrastassem para o fundo daquele poço. Eu precisava voltar ao orfanato, enfrentar o que havia lá embaixo, no poço das almas perdidas. Eu sabia que, se não acabasse com aquilo, não sobreviveria à noite. O orfanato me chamava de volta, suas paredes agora mais próximas da minha mente do que qualquer realidade ao meu redor. O poço era a chave. O lugar onde as almas das crianças estavam presas, clamando por vingança ou redenção, e eu, por mais insano que parecesse, era o único que poderia fazer algo a respeito. Respirei fundo, abri a porta da cozinha e entrei na escuridão da noite. O vento soprava gelado, cortando como lâminas em minha pele. As ruas estavam desertas, a cidade parecia morta. Todos sabiam que algo estava errado com aquele lugar, mas ninguém falava sobre isso. Eu me movia como se em um transe, guiado pela certeza de que não havia outra escolha. Dirigi rápido até o orfanato. Meu carro rasgava a estrada vazia, e o som do motor era a única coisa que quebrava o silêncio. Ao longe vi o vulto da construção surgir, sinistro e sombrio, com as janelas como olhos que observavam cada movimento meu. Quando finalmente estacionei em frente ao prédio, o lugar parecia ainda mais morto do que da última vez. As portas estavam entreabertas, como se me convidassem para entrar. O vento soprava por elas, emitindo um assobio que parecia um sussurro. Você voltou. Eu hesitei, mas apenas por um segundo. Segurei a lanterna com força e adentrei o prédio. Tudo estava exatamente como da última vez. O cheiro de mofo, o frio que parecia penetrar os ossos e aquele ar pesado, como se algo invisível estivesse observando. Segui o corredor até o porão. Meu coração batia acelerado, e eu podia sentir a tensão aumentar a cada passo. Eu sabia o que me aguardava lá embaixo. O poço. E algo mais, algo que não era apenas uma lenda. Desci as escadas com passos cuidadosos. A lanterna tremia em minhas mãos, lançando sombras fantasmagóricas nas paredes de pedra. O ar ali embaixo era diferente. Mais denso. Cada respiração parecia um esforço. E então eu o vi. O poço. Ele estava lá no centro do porão, exatamente como eu me lembrava, mas algo havia mudado. A escuridão que emanava dele era quase palpável, como se tivesse vida própria, se movendo e pulsando como uma respiração invertida. Me aproximei, sabendo que se quisesse sobreviver, teria que encarar o que estava lá dentro. O eco das vozes das crianças começava a preencher o ar. Sussurros indistintos que se misturavam com o som do vento que entrava pelas rachaduras nas paredes. Ajudem-nos. Uma voz fina sussurrou ao meu ouvido, tão próxima que me virei de imediato, mas não havia ninguém. Quando olhei de volta para o poço, vi algo que me fez recuar. Mãos. Pequenas mãos de crianças surgiam da escuridão, tentando sair, se agarrando nas bordas de pedra. Seus rostos começaram a aparecer também, olhos vazios e bocas que se moviam em um grito silencioso de agonia. Alice estava entre elas. Você não pode nos deixar aqui. A voz dela ecoou na minha mente como uma facada. Eu sentia o chão se movendo sob meus pés, como se a própria terra estivesse se abrindo. Sabia que não havia tempo, precisava acabar com isso. Peguei o fósforo que havia trazido comigo e o acendi. O brilho fraco da chama parecia insignificante diante do abismo diante de mim. Mas quando me preparei para jogá-lo no poço, algo segurou meu braço. A pressão era real. Uma mão invisível, fria como gelo, segurava meu pulso. Meu coração disparou e por um segundo eu estava paralisado pelo terror. Mas então, algo mudou. Uma força dentro de mim que eu não sabia que existia tomou o controle. Você tem que nos libertar. A voz de Alice soava cada vez mais desesperada. Eu sabia que não era isso que ela queria. Elas queriam me prender com elas, me arrastar para aquela escuridão sem fim. Com toda a minha força, joguei o fósforo no poço. O grito que ecoou de dentro do poço foi como uma explosão de dor e fúria. As mãos das crianças desapareceram, e o poço começou a emitir uma luz escura, quase opaca, enquanto a chama engolia tudo lá dentro. Por um momento, tudo ficou quieto. O porão estava mergulhado em um silêncio tão profundo que parecia irreal. E então, a terra tremeu. O poço começou a fechar. As pedras ao redor dele se moviam, como se a própria estrutura do lugar estivesse tentando selar o que havia sido libertado. O chão sob meus pés estremeceu violentamente, e por um segundo achei que o prédio inteiro desabaria. Corri em direção à saída, sentindo o lugar desmoronar atrás de mim.
O corredor desmoronava em uma cascata de poeira e entulho, mas eu continuei correndo sem olhar para trás. Quando finalmente cheguei à porta, o orfanato parecia respirar um último suspiro de morte antes de tudo desmoronar. Fora do prédio, caí de joelhos ofegante, olhando enquanto o orfanato inteiro colapsava em uma nuvem de poeira e pedras. O poço estava enterrado. As almas estavam livres ou presas para sempre. Longe do mundo dos vivos, eu sobrevivi, mas sabia que nunca seria o mesmo. Eu deveria me sentir aliviado. O orfanato agora era apenas um monte de escombros, enterrado para sempre no subsolo. O poço das almas perdidas, destruído. Mas o peso ainda estava ali, apertando meu peito. Sentado no chão, olhando as ruínas à minha frente, percebi que minha vida nunca seria a mesma. Eu estava livre do orfanato, mas não das memórias. A poeira do colapso do prédio ainda flutuava no ar quando algo inesperado aconteceu. Um vento frio, como se vindo de dentro da terra, soprou pelo que restava do porão, fazendo-me estremecer. Por um segundo, pensei que fosse apenas minha mente pregando peças, um eco do que havia acontecido. Mas então senti um sussurro. Você ainda não terminou. Eu congelei. Não era o vento, nem um truque da minha imaginação. Aquela voz estava de volta. Alice. Eu me levantei, sentindo o frio gelado subir pela espinha. O poço estava destruído, então como isso ainda era possível? Aquele lugar deveria estar morto. Meus olhos se voltaram para o que restava do chão onde o poço havia estado. Algo estava errado. Muito errado. O entulho e as pedras que cobriam o buraco começaram a tremer levemente. Antes que eu pudesse reagir, as rochas começaram a deslizar, expondo o poço mais uma vez. E então, como se fosse puxada de dentro da terra, uma luz fraca e fantasmagórica emergiu, flutuando no ar. Era uma forma, vagamente humana, composta de névoa densa e etérea. Era Alice, mas não a Alice que eu conhecia. Ela flutuava ali, entre a vida e a morte, seu rosto uma máscara de dor e sofrimento. Seus olhos estavam vazios, como se toda a humanidade tivesse sido arrancada dela. A escuridão em seu olhar era sufocante. Você achou que poderia fugir? Sua voz ecoou no ar, uma mistura de tristeza e raiva. Você achou que destruir o poço seria o fim? O que você fez só despertou algo pior. Minha mente corria em círculos, tentando processar o que estava acontecendo. Eu tinha falhado. Tudo o que havia feito, todo o sacrifício tinha sido em vão. O poço não era o fim da maldição. Era apenas o começo. Ela se aproximou lentamente, seus pés flutuando alguns centímetros acima do solo. O ar ao redor dela parecia se dobrar, como se a própria realidade estivesse sendo distorcida por sua presença. Tentei recuar, mas meu corpo não obedecia. Estava preso no lugar, meu coração batendo forte contra o peito. Você fez uma escolha, e agora tem que viver com ela. Para sempre. Essas palavras me atingiram como um soco no estômago. Era isso. Eu estava condenado. Meus pensamentos estavam se misturando com o medo crescente, e cada respiração era um esforço para manter a sanidade. Mas então, algo mudou. A raiva que antes queimava dentro de mim, o medo que havia me consumido durante toda essa jornada, começaram a se transformar. Eu não podia deixá-la vencer. Não depois de tudo, não depois de ter perdido tanto. Eu me aproximei de Alice agora mais determinado do que nunca. Eu sei que você está presa, falei, tentando manter a voz firme, mesmo que meu coração estivesse disparado. Mas isso não é o que você quer. Você não quer fazer parte dessa escuridão. Por um momento, o rosto de Alice pareceu suavizar, como se a menina que eu conhecia estivesse lutando para emergir. Mas então a escuridão voltou a dominar, e seus olhos se encheram de fúria. Você acha que me entende? Acha que sabe o que é sofrer? Ficar presa neste pesadelo eterno? A temperatura ao nosso redor caiu bruscamente e o chão começou a tremer. Pequenas rachaduras surgiram sob nossos pés, e eu sabia que algo pior estava vindo. Algo muito pior. Eu precisava agir rápido. Você não está sozinha, Alice. Não precisa ser assim. Deixe-me ajudá-la. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que parecia que o mundo havia parado. Seus olhos, por um breve segundo, encontraram os meus e eu vi algo lá. Uma faísca de humanidade. Então me ajude. Ela sussurrou, mas antes que eu pudesse responder, o chão se abriu completamente sob nós, e tudo desabou em um abismo negro e profundo. Acordei deitado no que parecia ser uma caverna subterrânea, fria e escura, com as paredes de pedra úmida refletindo o pouco de luz que conseguia atravessar as rachaduras do teto. A sensação de estar sendo observado era esmagadora. Me levantei, com o corpo doendo de todas as formas possíveis. Foi quando a vi novamente. Alice.
agora completamente transformada, estava ali, parada na entrada de um túnel que se estendia para além da vista. Ela não parecia mais humana. Sua figura estava envolta em sombras, com olhos vazios e um sorriso de arrepiar. Ela era a personificação do mal que o poço havia liberado. Bem-vindo ao verdadeiro poço das almas perdidas, disse ela, com uma voz que parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo. Agora você vai entender o que é realmente estar preso. Meu coração acelerou enquanto eu tentava processar o que ela havia dito. Estávamos no verdadeiro poço, um lugar onde as almas perdidas nunca encontravam paz, onde a escuridão era eterna. Não havia saída, apenas mais horror esperando. Mas eu não podia aceitar isso. Mesmo nesse lugar de desespero, algo dentro de mim recusava-se a desistir. Se Alice estava aqui, então talvez houvesse uma maneira de salvá-la, de salvar todas as almas perdidas que estavam presas neste pesadelo. Eu segui a figura sômbria pela escuridão, sem saber o que encontraria, mas com a determinação de lutar até o fim. Porque agora, não era apenas uma questão de sobrevivência, era uma questão de redenção. Se você chegou até aqui, sabe que a escuridão sempre tem mais segredos do que podemos imaginar. Não perca os próximos vídeos aterrorizantes. Inscreva-se no canal, ative as notificações e esteja preparado para descer ainda mais fundo no poço das almas perdidas.